Bom dia, crianças. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. A tia tá com muita saudade, viu? Então, hoje nós iremos dar continuidade às nossas revisões, né? Revisões dos capítulos que nós já estudamos, nós já fizemos todas as atividades e já foi explicado, né, em sala de aula. Nós vamos agora com a disciplina de Geografia. Vocês vão pegar a apostila, abrir na página 164. O relógio de sol e as direções cardeais, que é o nosso capítulo 3, né? Então, observe essas duas imagens aí na página 164, que a gente pode observar o movimento do sol, né? No céu. Essa primeira imagem, o sol está em um lugar, e na segunda imagem ele já está em outro. Nessa primeira imagem, ele está nascendo, né? E essa nascente, onde ele nasce, pode também ter outros nomes, como leste ou oriente. Já na segunda imagem, ele já está se pondo e também pode ser chamado por outros nomes também, como poente, oeste e ocidente, tá? O sol aqui parece mudar de posição ao longo do dia, né? Então, ele nasce em um lugar e se põe em outro. Agora, na página 165... vamos falar mais um pouquinho sobre o movimento aparente do Sol e as direções cardeais. Ao observarmos várias vezes o relógio de Sol, percebemos que em determinada época do ano, o Sol nasce sempre na mesma direção e se põe do lado oposto. Isso nos dá a impressão de que estamos parados e que o Sol é que está se movendo de leste para oeste, mas não é isso que acontece. Vocês aprenderam, né, sobre essa posição do Sol no céu. Como vocês já estudaram em ciências e matemática no terceiro ano, é a Terra que gira em torno de si mesma, como se fosse um peão em movimento. Sabe o peão, aquele brinquedinho? Então, a Terra faz mais ou menos aquele movimento do peão. Ela que gira em torno dela própria, né? Portanto, não é o Sol que se move, e sim o nosso planeta. Como que é chamado esse movimento? Quem sabe me dizer? Isso mesmo, o movimento de rotação da Terra, né? Ela é responsável pela existência do dia e pela existência da noite. E esse movimento também tem uma duração de aproximadamente 24 horas, certo? Então, o movimento em que a Terra faz em torno de si mesma é chamado de movimento de rotação. Muito bem. Então, desde que perceberam que o Sol nasce sempre na mesma direção, as pessoas passaram a usá-lo como um ponto de referência para se localizar, dando nome às direções em que ele nasce. Então, a tia explicou que ele nasce nascente, que pode ser também leste ou oriente, né? E ele se põe no poente, oeste e ocidente, tá? Existem 3 nomes para onde ele nasce e 3 nomes para onde ele se põe, certo? Então, vocês aprenderam também que o Sol, ele pode ser usado como ponto de referência para as pessoas se localizarem, não é isso? Na página 166, coloca a apostila de vocês na página 166. Vamos falar sobre o norte e o sul, né? A partir das direções leste e oeste, definidas pelo movimento do Sol, foi possível identificar outras 2, as direções norte e sul, que apontam para os polos terrestres. Observe a cena a seguir. Então, observe essa imagem aqui. Já existia o leste e o oeste, né? Que é um movimento aparente do Sol, onde ele nasce e onde ele se põe. Através dessas 2, né? Dessas 2 direções, foi criada também a norte e a sul, que apontam para os polos, né? Observe aí de acordo com a imagem do nosso planeta Terra. Essas direções, gente, norte, sul, leste e oeste, são chamadas de pontos cardeais e podem ser abreviadas assim. Nós também aprendemos, né? N, tudo letra maiúscula, viu, meus amores? N, norte, L, leste, S, sul e O, oeste. Esses pontos são chamados de direções cardeais ou pontos cardeais, tá? Norte, sul, leste e oeste.
Aí nós fizemos as atividades, né, da página 166, 167. Agora vocês vão na apostila na página 168. Na página 168, nós estudamos sobre as direções colaterais e as rosas dos ventos, né? Então, entre as direções cardeais, existem outras direções que podemos usar para nos orientar. Quais são as direções cardeais? Observe a imagem aí abaixo. Norte, sul, leste e oeste, né? Então, entre elas, existem outras direções também que nós podemos usar para nos orientar. Vamos lá, observar. A tia vai falando e vocês vão observando a imagem. Entre o norte e o leste, acho o norte e o leste, está o nordeste, né? Que a abreviação é NE, letra maiúscula. Entre o sul, acho o sul, e o leste, está o sudeste, que tem a abreviação de SE. Entre o norte e o oeste, acho o norte e o oeste, está o noroeste, né? Que a abreviação é NO. E entre o sul e o oeste, está o sudoeste, né? Que a abreviação é SO. Tudo letra maiúscula, viu? Então, essas direções são chamadas de direções ou pontos colaterais e podem ser abreviadas, né, da seguinte forma, igual a tia explicou agora. Então, os pontos cardeais ou direções cardeais são norte, sul, leste e oeste, o que está de rosa aí a escrita. Os outros pontos que nós estamos revisando agora são chamados de pontos ou direções colaterais, que é o que está na escrita aí de preto. Nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste. Então, vocês têm também uma rosa dos ventos, né, dentro da pastinha, uma transparência, que vocês receberam junto com essa apostila 2. Nós fizemos algumas atividades que nós precisamos utilizar essa rosa dos ventos para a gente poder identificar os lugares, né? Então, as direções ou os pontos cardeais e colaterais, que é esse que compõe a rosa dos ventos, aparecem em mapas e plantas, através de uma figura chamada rosa dos ventos. Observe. Então, dá uma olhada nessa imagem aí, que sempre a gente encontra em mapas, né? Que é a rosa dos ventos com as direções colaterais e cardeais. O nome rosa dos ventos deve-se ao formato que as direções ou pontos cardeais e colaterais têm na bússola. É por conta do formato que a gente olha e lembra de uma imagem de uma rosa. Por isso que se dá o nome de rosa dos ventos, tá bom? Então, agora vocês nós fizemos a atividade, né, da página 169, 170. Vocês vão abrir a apostila na página 171. Então, vamos lá. Como podemos nos orientar sem o auxílio do sol? A tia explicou no início da revisão que o sol, né, é usado para nos ajudar também a nos identificar, a direcionar onde nós estamos, né, a nos orientar. Então, outros instrumentos também existem. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada um. Orientação pela bússola. Dá uma olhada nessa imagem aí. É a bússola que nós conhecemos nos dias de hoje, né? Há muito tempo foi inventado um instrumento para estabelecer o rumo ou a direção a ser tomada. Esse instrumento recebeu o nome de bússola. Ela parece um relógio, mas no lugar dos números estão indicadas direções cardeais, né? Norte, sul, leste e oeste, que nós acabamos de revisar, e também as direções colaterais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, que nós também acabamos de revisar. E em vez de 2 ponteiros, igual é o relógio, né? Há uma agulha imantada que aponta sempre para o norte da Terra, tá? Então, essa aqui é a bússola, né? Que nos ajuda também a orientar, né? A nos dar um rumo ou uma direção a ser tomada. Essa imagem abaixo aí é da bússola que era usada na China antigamente, tá? Era o modelo da bússola que eles usavam naquela época. Nós vamos falar sobre outro objeto, outro instrumento, né, que a gente conhece, a maioria de vocês conhecem, que é o GPS. Outro instrumento utilizado para orientação mais moderno e sofisticado do que a bússola é o GPS. Esse instrumento, que funciona com o auxílio de satélites espaciais, indica a localização exata de uma pessoa ou de um lugar. Então, esse GPS, ele é usado por motoristas, né?
e para mostrar a direção exata e o caminho que ele deve seguir para chegar ao destino onde ele quer, né? Existem GPS em carros, nós temos o GPS em celulares também, que o ciclista também porta um aparelho para fazer a corrida dele, né? Utilizar esse aparelho para que eles possam se localizar também, não se perderem. Então, tudo isso é GPS, né? Também é um instrumento que nos dá orientação de um rumo ou uma direção a ser tomada, né? E também nós vamos falar sobre outra coisa que também nos mostra, né, e nos orienta. Vocês vão lá na página 173, no Você Sabia. Como podemos nos orientar à noite? Se a pessoa estiver perdida, né? Como que elas podem fazer essa orientação à noite também que nós aprendemos? Através das estrelas, não foi isso? As estrelas também podem servir de pontos de referências para a nossa orientação e a nossa localização. No Brasil, um desses pontos de referência é a constelação do Cruzeiro do Sul. O que é constelação, tia? É uma área ocupada por um conjunto de estrelas, tá? Então, observe a imagem aí, essa imagem mais escurinha. É a constelação do Cruzeiro do Sul. Vocês observaram que faz um formato de uma cruz? Por isso que é chamado de Cruzeiro do Sul. E aí, na imagem ao lado, tem um menininho tentando, né, se orientar através dos pontos cardeais, olhando essa constelação. Você pode se orientar pelo Cruzeiro do Sul da seguinte maneira. Vamos aprender de novo. À noite, identifique a constelação no céu. Então, você vai olhar para o céu, né, à noite, e primeiro você vai identificar ela no céu. Ela tem o formato de uma cruz. Observe o braço maior da cruz. Imagine-o aumentado 4 vezes e meia. Esse aponta para o sul. Na direção oposta ao braço maior, ao braço da cruz, né, fica o norte. E à sua esquerda fica o leste e à sua direita o oeste, como nos mostra na imagem aí do menininho, né, se orientando através da constelação do Cruzeiro do Sul. Então, isso foi nossa revisão do capítulo 3, né, que nós já estudamos. Aí teve outras atividades também que vocês fizeram. E a tia vai passar umas atividades referentes a esse capítulo novamente para vocês fazerem, né? E depois a gente retorna com a correção, tá bom? Um abraço para todos vocês, tá? Então, vamos lá. Essa aqui é a lista de atividades, né? Referentes a essa revisão que nós acabamos de fazer do capítulo 3. A número 1 está perguntando assim: o que é o movimento de rotação? Número 2. Desde que as pessoas perceberam que o Sol nasce sempre na mesma direção, as pessoas passaram a usá-lo como ponto de referência para se localizar. Quais nomes são usados às direções que ele nasce e se põe? Número 3. O que são os pontos cardeais? Número 4. Entre as direções cardeais, existem outras direções que podemos usar para nos orientar. Complete. Aí tem a letra A, B, C, D e E, né? Você vai completar. Entre o norte e o leste está quem? E entre o sul e o leste? E entre o norte e o oeste? E entre o sul e o oeste? E essas direções são chamadas direções ou pontos o quê? Tá? Vocês vão completar. Aqui, gente, era para ser número 5, tá? Ao invés de 6. Vocês arruma aí, por favor, para a tia. Como os pontos cardeais e colaterais podem ser abreviados? Aí vocês vão completar de acordo com essa rosa dos ventos, certo? Essas são as atividades para vocês fazerem referentes a essa revisão do capítulo 3.